Boa noite, pessoal. Good or not? Hoje começamos uma jornada e hoje o primeiro episódio do Agrocast Good or not. Alguém sabe me falar o good or not? Bom ou não, pessoal? Estamos aqui hoje comigo, meu nome é Igor Coelho. Do meu lado, Jeff Rolina. Do outro lado, o meu oposto, João American Miguel. E também o nosso querido Antônio Espanhol. John Jr. John Jr., né? Contextualizando, né? O Good or Not é um podcast que vem de uma ideia de misturar histórias de pessoas ligadas ao agro, que trabalham com agro, que vêm de diferentes carreiras e caminhadas nessa vida, mas de certa forma relacionada ao agronegócio e de uma maneira descontraída, leve. A cada episódio estaremos trazendo tecnologias, vamos falar de tecnologias, vamos contar histórias engraçadas, às vezes histórias que serão de convidados falando da trajetória deles no agro e também falar um pouquinho de como surgiu toda essa ideia de falar, né, do cenário agrícola, não só do Brasil, mas dos Estados Unidos, porque aqui temos o Jeff, que é americano, tem o Igor falando aqui, que já tem uma vivência lá fora também, o Antônio e o João. Então, a nossa ideia do Good or Not, o bom ou não, é trazer conteúdo de qualidade, com leveza e descontração. Né? E para começar hoje a nossa conversa, nada melhor do que cada um falar um pouquinho da história de cada, né? do background de cada um. Eu vou começar por mim. Meu nome é Igor Coelho, eu sou engenheiro agrônomo, eu formei em agronomia na Universidade de Nebraska, em Lincoln, rival do Jeff aqui do lado, que ele vai falar um pouquinho da história dele, mas eu tenho uma longa vivência nos Estados Unidos. Sou filho de engenheiro agrônomo. Meu pai ele é pesquisador da Embrapa, no Centro de Milho e Sorgo. E então a minha raiz, desde berço, ela nasceu olhando para o agro, né? Eu acompanho ainda a trajetória do meu pai, porém na área de pesquisa, e trabalhei na área de vendas e desenvolvimento de produto toda a minha carreira. E em algum momento a gente vai falar como que ocorreu esse encontro com essas três pessoas, nós quatro aqui na mesa do Good or Not, né? Now I'm going to switch to English and pass the word to Jeff. And Jeff, tell a little about yourself and introduce yourself and tell us how a gringo landed in Brazil and Sure. All right. Well, I'll try to be a little bit shorter because I don't talk as much as other people. But anyway, now grew up on a farm back in the 60s. Grew up during the worst farm crisis there ever was in the world back in the late 70s, early 80s. And at that time, there was a lot of farms that were getting lost. So my parents said the last thing you want to do is be a farmer. You want to go to college. So I went to college for engineering, and then after college I went right back into agriculture, working for various ag technologies companies like Raven Industries, a company that made engine cooling systems for agricultural equipment, off-highway equipment. And then I had the opportunity to move to Brazil for a company to start their business here, set up an office, a team, and all that. And that's basically in a
nutshell how I ended up in Brazil. So now, with all that experience or this lifetime experience, work with companies to help bring them to Brazil in an easy way. Jeff introducing himself. Let's pass on the word to Antonio, the second eldest guy in our team. So, Antonio, You can speak in português. Pode Ah, falar Antônio, em português. agora- Oh, Vamos dar continuidade em português aqui. obrigado, Igor. E vai ser uma mistura, Antônio. Fala um pouquinho da sua história e depois você passa a palavra pro João também, né? Meu nome é Antônio Espanhol, eu sou aqui da VRO, trabalho com o Jeff já há alguns anos, né? E eu eu me formei, na verdade, em propaganda e marketing, há algum tempo atrás já. Trabalhei em bastante empresas americanas, né, por ter morado nos Estados Unidos por bastante tempo, pela facilidade do idioma, né? Principalmente eu tive essa possibilidade, então eu aprendi bastante sobre o modo de trabalhar, né, dessas empresas, principalmente onde eu comecei, que foi na Thermo King. A gente transportava então os produtos hoje do agro, né, que são os produtos o que é produzido no campo, né? A gente transportava, entregava, né? Conservava durante o transporte, entregava. Foi como eu consegui ter o primeiro contato, então, com o agro, né? E depois eu comecei a trabalhar na Raven, onde eu conheci o Jeff. A Raven é uma empresa da Dakota do Sul, nos Estados Unidos. Trabalhei lá por anos também. E quando a gente acabou por sair da empresa, já pensando em montar no trabalho que a gente tem hoje, a VRO, era para trazer empresas americanas, empresas também de outros países, para estar atuando, né? Nesse segmento, no agronegócio aqui no Brasil. Tá? Então foi assim que a gente se conheceu, foi assim que a gente começou. O nosso time tem crescido bastante. A gente imagina que no Brasil existe muito espaço e muito interesse em tecnologia, né? Então é isso que a gente busca trazer, novas tecnologias que possam estar contribuindo, né, para a vida, para o dia a dia do produtor rural, né? Então é nisso que a gente se baseia no nosso dia a dia. A gente tem agora o João aqui, que começou a trabalhar conosco este ano, né, que também já vem a vida dele já é uma vida também ligada ao agro. Então é isso que a gente busca, tá integrando as pessoas com a tecnologia recente e disponível, né? João, fala um pouco de você. Bom, But como... wait. So we got to make this a little more interesting. So Antonio, why don't you explain how you learned English? How I learn And you English. can say it in Portuguese. Ok. Eu aprendi inglês, eu mudei para os Estados Unidos, eu não sabia falar inglês. Comecei a trabalhar numa pizzaria lá ajudando, né? Como ajudante, ele meio que faz tudo, entrega, ajudava a fazer até a massa da pizza, as coisas para pizza. Fui pizzaiolo, fui entregador de pizza, garçom, eu trabalhei em diversas frentes, né? E aprendi o inglês ali na raça mesmo, no dia a dia ali, né? No trabalho. So did you ever get pulled into any like houses where you delivered pizza by chance? Yeah, kind of. Pudding, if there Literally? no word. Tackled? Não, ele tá, né, tentando ser gentil, Jeff, vamos dizer assim. Mas sim, Jeff, eu aprendi bastante ali na batalha, entregando pizzas em casas suspeitas também, né, vamos dizer assim. Tá bom? Valeu. All right. Bom, então, Obrigado. como o Antônio falou, não como vocês, mas eu tenho um background pequeno no agronegócio. Fui criado na cidade, mas sempre tive um amor pelo campo, sempre gostei, né, dessa parte de entender como as coisas elas começam, né, como se cultiva. Então, com 18 anos eu queria muitas coisas, queria ir para a área militar, mas não cheguei aí.
E aí E eu a encont- vontade de ter esse bigode? Quando Ah, a começou? vontade começou há pouco tempo, mas eu já explico disso aí. Eu já explico disso aí. E aí eu encontrei o agronegócio, falei, cara, é isso que eu quero. Fiz um vestibular para uma faculdade, entrei. Então, atualmente, eu sou estudante de agronomia. Comecei, no primeiro ano de agronomia, eu comecei trabalhando com insumos agrícolas, desde adubo, parte de, como chama? Biológico? Biológico, adjuvantes, e aí tem toda Perfumaria uma toda. perfumaria toda, exatamente. E eu trabalhei só com biológico uma época, e aí o Antônio me encontrou, a gente entrou em contato, então desde o começo do ano eu tô aqui na VRO. Mas voltando para o bigode, esse é um mercado mais velho, né? Esse é um mercado mais conservador, e eu não tenho pelo na cara. Mas Então, tem um bigode. tem o bigode que é ralo, mas tem, entendeu? Tá lá. Então, deixar crescer o bigode, além de ser um trabalho de paciência, que eu sou uma pessoa bem ansiosa, então trabalhar essa paciência de olhar crescer um pouquinho e tá lá, esperando, é uma coisa para ter um pouco mais de idade na cara, né? Você vê o tanto que o cara é raiz. O pet dele é o bigode dele, né? Descontraindo, he's saying, to grow his mustache is taking a lot of patience and takes care of it. So his pet is his mustache. Ah, okay. Yeah, and Joel's a farmer too, actually. No. Yeah. Like Yeah. how many tractors do you have? One. Cool. Yeah. Quando porcos? Actually, one now. See, he has one pig. He's a farmer. You're a pig farmer. We ate all the others. That's one more pig than I got. Yeah. One more tractor. Okay. Pessoal, nos introduzimos, falamos um pouquinho da vida de cada um e eu queria levantar um assunto que é bastante pertinente à história da agricultura do Brasil. Eu não sei se a nossa audiência sabe, mas há 50 anos atrás o Brasil era um importador de comida. Até 1973, o Brasil era um importador de comida. Ele importava mais alimento do que exportava. E a revolução da agricultura brasileira, ela começou justamente com a criação, uma iniciativa do governo na época, através do ministro da Agricultura, o Alisson Paulinelli, que criou a Embrapa. E a ideia da Embrapa foi justamente qualificar profissionais, cientistas da área agrícola para fazer uma terra pobre. Todos falam que o Brasil é um país abençoado porque tem as melhores terras do mundo. Mas é o contrário. O Brasil é um país que tem um dos solos mais pobres da face da terra. E foi justamente essa iniciativa do governo de treinar cientistas e criar centros de pesquisas por todo o país que começou a revolução agrícola no Brasil. Foi a partir desse momento da criação da Embrapa que começou o desenvolvimento do cerrado brasileiro em se tornar o celeiro mundial que é hoje, e que hoje é muito ligado ao nosso dia a dia, né? Quando a gente fala do cerrado, a gente está falando da parte central, centro-norte do Brasil, é onde se concentra a maior produção de soja e milho do continente, né? E do mundo. Né? Se a gente isolar o Mato Grosso hoje como um país, o Mato Grosso seria o segundo maior produtor de soja do mundo. Né? Então, é só para contextualizar um pouquinho das conversas que nós vamos ter nos episódios falando da evolução da tecnologia. O Jeff falou que na época que ele nasceu, nos anos 60, foi durante a pior crise agrícola que talvez os Estados Unidos tenha passado, né? E o Brasil estava no início de uma vanguarda de adoção de práticas agronômicas, práticas
de introdução de tecnologias, inclusive de maquinário agrícola, para começar a evolução da agricultura, do cultivo de grãos no cenário agrícola brasileiro, começando desde o Rio Grande do Sul, do Paraná e de Santa Catarina, onde foram as primeiras áreas de plantio direto, onde foram os primeiros testes realmente voltados para o cultivo da soja, até o início da migração dos gaúchos para o centro-oeste brasileiro e daí o desenvolvimento da agricultura, né? So Jeff, I'm giving a contextualizing here that Brazil up until 1973 was a net importer of food. When we look at Brazil today, Brazil is one of the top food exporters in the world. And, when you talk about your background, coming from a farm, a family farm, and, growing up in a time when farming in the U.S. Was extremely difficult, we'd like to hear your perspective on, after you came to Brazil and living your life dealing with the ag market in the U.S., what were the main things that caught your eyes, as compared to, comparing a Brazilian farmer Right. and an American farmer? Yeah. Well, I mean, there's probably two main differences. I guess you'd probably say that one or both of them are related to climate. So, because in Brazil, with it being in I'd call it more of a tropical climate, you get 2 crops per season or per year actually, and in the U.S. you only get 1. Yeah. So that's a huge deal. But it's like farming is the same but different. What I mean by that is in the U.S. you have one chance every year. You don't get a second chance or a second crop that year, so it has to go well. And you're typically doing multiple crops like soybeans and corn and then rotating the next year. Where in Brazil, because you get 2 crops, you'll pretty much, the majority of farmers do soybeans and then the second crop is corn. So they can focus really on 1 crop per harvest, if that makes sense, instead of having to look at having the equipment and planning all set up for corn and soybeans in the exact same season, right? But then on the political side, if you want to call it that, like I'll hear American farmers complain like, hey, Brazilian farmers have it really easy because they get 2 crops, right? But they do get 2 crops, that's true, but there's 0 subsidies in Brazil. So in U.S., farmers get subsidies, and I'm not saying that like as a bad word. It's just a fact. So with Brazil farmers, to me, there's a lot more risk, even though they got 2 crops, because if half or one of those 2 crops gets wiped out, there's not going to be a subsidy or some sort of a bailout for a Brazilian farmer. For our audience, a lot of people hear about, the U.S. subsidies. Just, a simple explanation so people understand what a subsidy means to a farmer from the government to a farmer in the U.S. A lot of people think that, the government's giving away money to the U.S. farmer, but, there's a scenario behind the subsidy. So, yeah. I mean, at the end of the day, it's still a program, just like any government program. And sometimes they're not announced till after the season. So there's already talk, let's say this year, because commodity prices are so low, the administration of the U.S. may say, hey, we need to help the farmers out, right? So that'll end up being a new subsidy. And again, I'm not saying that's a negative thing. It's just a fact. So, they're looking at moving funds from one thing, like I'm hearing the tariff income, they may use that for farmer subsidies, So, and the pricing on grains and even on meat and stuff, it's really the same globally, so every farmer has the same challenge when soybean and corn prices are lower. So,
like I said, it's not to say one way is better than the other. I just look at it as U.S. There's one chance, and the government does tend to help out if there's something that goes wrong with that one chance. Where in Brazil, maybe if soybean prices are bad during soybean harvest, okay, maybe corn would be better. It doesn't always work out that way. But one thing's a fact: the historical trend in ag, it never stays down, or it never stays really high. So if someone says, "Hey, it's really low right now," you know, it creates stress for everyone, but it's going to come up. It always does. When you look at Always history, recovers. there's a trend when you look at it, right? You know. Absolutely. Yeah. Absolutely. Yeah. Agora eu vou falar um pouquinho em português e a perspectiva que a gente está dando aqui, Antônio e João, é justamente também para dar oportunidade para vocês entrarem na discussão com uma visão um pouco mais holística também, porque vocês já estão há algum tempo lidando com agro, falando com agricultores, cooperativas, e vocês lidam todo dia com o processo de venda de tecnologia e adoção de tecnologia. E muitas vezes a gente vê muito isso relacionado ao preço da commodity, a situação política e econômica do país. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho também da visão de vocês no lado de vendedor do agro, de um agente de levar tecnologia para o agricultor, né? Como vocês enxergam essas ondas que vocês já viram acontecer ou já escutaram acontecer, né? É que nem você colocou ondas, são ciclos, parece. Né? O Brasil, a economia, ela vem em ciclos, né? Altos e baixos. Né? Na agricultura, a mesma coisa. A economia no agronegócio, ela sobe e desce também. A tecnologia ajuda muito, né, no nosso modo de entender, a minimizar esse alto e baixo, né, que você está sujeito economicamente. Porque com a tecnologia você consegue ter melhores resultados, independente do que está medir melhor, né? Externamente te atingindo, você consegue no seu negócio ter melhores resultados, você consegue medir melhor os seus resultados, né? Então a gente vê a tecnologia como um aliado do produtor rural, né, em todos os aspectos, né? Melhorando a qualidade, né, dos produtos que ele está colhendo, Previsibilidade, né? A previsibilidade, né? E trazendo também mais economia para ele, a médio e longo prazo principalmente. Ele vai estar economizando mais em insumos, vai estar aplicando melhor, né, o uso desses insumos através da tecnologia. Então eu vejo a tecnologia como hoje o principal aliado do produtor rural, né? Tem muita coisa nova disponível. Com certeza. Né? Com certeza. E hoje o desafio que a gente tem é que essa tecnologia esteja visível então para todos, né? Que eles tenham acesso a essa informação, né? Que eles estejam principalmente tenham a vontade de estar conhecendo, de estar testando e utilizando os equipamentos, para entender, então, como isso pode ajudar, né, cada um deles. Tá? Eu vejo bem por aí, não sei, João, o que você... E só para completar o que o Antônio falou e que você perguntou da questão da venda, da parte de tecnologia agrícola, o que a gente percebe é que, entrando na parte dos subsídios também, a gente percebe que o produtor ele quer, é uma coisa que ele quer e ele precisa. A gente conversa muito sobre novas tecnologias, coisas que a gente está trazendo para o Brasil, até coisas que a gente está levando do Brasil para fora. E os produtores eles sempre querem inovar. Muitas vezes o problema é a questão de investimento em si. Então, ter disponível um capital para investir, né? O interesse sempre tem, mas às vezes o capital, mesmo que ele saiba que ele vai ter um retorno no futuro, o capital inicial é um problema, né? Então, como o Jeff estava falando, É que está geralmente direcionado, muito relacionado à política, né? Exatamente. Vamos dizer, né? As ondas que a gente fala, Isso.
as crises e os altos e baixos, muitas vezes a adoção de tecnologia ela É diretamente ligado. ela é diretamente relacionada à disponibilidade de Exatamente. capital, né? E só para dar um gancho no que você falou, eu levantei alguns dados aqui falando de adoção de tecnologia. E pensando assim, né, comparando hoje os Estados Unidos, que sempre é o first adopter de tecnologia no mundo, e olhando para o agricultor brasileiro, né? Então, hoje, os dados levantados dizem que 68% das grandes propriedades nos Estados Unidos utilizam tecnologias de agricultura de precisão, né? Certo. Como mapeamento de solo, da parte de fertilidade, da parte de matéria orgânica, sensores para monitoramento de umidade, e eles vão criando mapas e colocando um mapa em cima do outro e correlacionando com o objetivo final dele, que é estabilidade e produtividade, né? Então, a adoção de tecnologia, eu lembro, na época que eu estudei agronomia, que foi né, no início dos anos 2000, que foram os primórdios de uso de GPS em colheitadeiras, em tratores e em plantio, né? Você vê, começou lá atrás. Mas olha a velocidade hoje, se a gente olhar hoje o Brasil, né? O Brasil hoje é um país onde o agricultor ele adota a tecnologia praticamente na mesma velocidade que o agricultor americano. Tanto que quando a gente olha para lançamento de novos maquinários agrícolas ou novas tecnologias, por exemplo, a gente está lidando com lançamentos praticamente simultâneos hoje nas feiras agrícolas que a gente está acostumado a participar a cada ano, né? E esse gancho é justamente para a gente começar a dar a ideia do que é o good or not, o bom ou não, né? Que vai ser episódios justamente falando de tecnologia, falando das dores do campo, né? Da gente ter a visão do campo para dentro da máquina ou para o equipamento que a gente oferece e como o equipamento pode resolver o problema, a dor do agricultor, ou antecipar e ajudar ele a não ter o problema, né? E no decorrer dos próximos episódios a gente começar a trazer convidados a dar depoimentos e a discutir conosco os aspectos diferentes de regiões do Brasil em termos de uso de tecnologia, não só falar do sistema de grãos que nós temos muito forte, muito presente e muito falado lá fora, mas também de outras culturas como o café, como a fruticultura, a citricultura, né? Falar do Nordeste, que tem uma presença muito forte na produção de fruta de mesa e é um polo exportador muito forte para a Europa e para os Estados Unidos. Então, os próximos episódios nossos serão justamente para falar sobre esses tipos de tecnologias. E só para dar um spoiler, o nosso próximo episódio vai ser justamente para falar sobre perdas na colheita. E o que é feito hoje para medir perda e o que está vindo de novo para medir perda na colheita, no processo de colheita de grãos. Tá bom? Agradecer vocês, a presença de vocês. Essa jornada eu sei que vai ser uma jornada gostosa, descontraída e que a cada episódio os conteúdos eles vão ficar mais ricos. O first run sempre tem os ajustes a serem feitos, né? Com certeza. Mas agradecer o Jeff, agradecer você, João, Antônio, e até o próximo episódio.